1979. Número 16. Emboscada e álibi. No dia 28 de abril de 1979, mais de um ano depois da última carta do BTK, uma viúva de 63 anos chamada Anna Williams chegou em casa por volta das 23 horas após ter saído para dançar quadrilha. Encontrou a porta de um quarto de hóspedes escancarada, uma gaveta da penteadeira aberta e roupas pelo chão. Alguém tinha roubado joias, roupas e uma meia da qual ela se escondera $35. Quando descobriu que a linha telefônica estava muda, fugiu correndo. Semanas depois, no dia 14 de junho, uma atendente que abria a agência dos Correios no centro da cidade, perto da esquina central, encontrou um homem esperando por ela às 4 horas. Ele lhe entregou um pacote. Estava escrito assim: "Coloque isto na caixa da Cake", instruiu ele. A atendente, mais tarde, o descreveu como um homem bem barbeado, branco, por volta de 1,75 de altura e na casa dos 30 anos. Vestia uma jaqueta jeans, calças do mesmo tecido e luvas. O cabelo era cortado curto acima das orelhas e ele tinha falhas nos dentes. A atendente não sabia, mas o homem tinha enviado um pacote parecido para Anna Williams. O envelope para Williams estava endereçado em letras de forma. Dentro havia uma de suas encharpes e uma de suas joias. Havia um desenho de uma mulher amordaçada, apenas de meias, deitada na beira de uma cama. As mãos e os pés estavam amarrados a uma vara no mesmo modo como caçadores de safaris levam para casa grandes caças nos filmes. Ela estava atada de tal maneira que apertava as amarras ainda mais conforme se debatia. A correspondência também continha um poema salpicado de erros ortográficos e ameaças sexuais. O nome Louise tinha sido rabiscado e riscado e substituído por Ana e A. Ana, por que você não apareceu? Foi um plano perfeito de prazer pervertido, tão audacioso naquela noite de primavera. Meu sentimento interno ardendo com a propensão de nova estação que despertava. Quente, úmido com medo e êxtases internos. Meu prazer de enredamento, como novas vinhas tão apertadas. Por que você não apareceu? Gota de medo fresca da chuva primaveril rolaria por sua nudez para perfumar a febre intensa que arde dentro. Naquele pequeno mundo de anseio, medo, arrebatamento e desespero, os jogos que jogamos chegam aos ouvidos do diabo. A fantasia salta adiante, atinge uma fúria tempestuosa, então o inverno calmo no fim. Por que você não apareceu? Sozinho, agora em um outro tempo, me deito com doces vestuários encantadores sobre pensamentos mais particular. Cama de grama úmida primaveril, pura antes do sol, escravizada pelo controle, vento quente e perfumado o ar. A luz do sol reluz em lágrimas em olhos tão profundos e límpidos. Sozinho outra vez, eu caminho por antigas lembranças de espelhos e me pergunto por que você, a número 8, não foi. E havia uma estranha assinatura, um B virado para o lado, para parecer um óculos, com um T e a parte de um K conjugados para ficarem parecidos com um sorriso para baixo. A assinatura era estilizada, como se o autor estivesse orgulhoso de si mesmo. Era a primavera, e era a primeira vez que ele marcava uma mensagem dessa maneira. A polícia se perguntava por que o BTK tinha escolhido Williams como alvo. A maioria de suas vítimas era composta de mulheres, mas todas tinham menos de 40 anos. Talvez o BTK, na verdade, estivesse atrás da neta de 24 anos de Williams, que costumava ficar com ela. Williams não esperou que a polícia desvendasse a questão. Decidiu ir embora do Kansas. Lamúnio pediu ao editor do Eagle, Buzz, para dar uma olhada nas fotos da cena do crime do Zoteiro. Ciente de que jamais publicaria imagens de conteúdo tão forte, ele não queria vê-las. Lamúnio propôs um acordo. Os repórteres do Eagle teriam acesso a algumas partes dos arquivos investigados e investigativos secretos em troca de uma promessa de não divulgarem o que vissem antes que o BTK fosse capturado. Lamúnio foi insistente e parecia ansioso. Isso levaria o relacionamento entre o departamento de polícia e o jornal a um novo patamar. Merritt achava que em pouco tempo, talvez antes do final de 79, o BTK seria capturado.
Dar uma olhada no arquivo ajudaria a adiantar uma parte da apuração e cobertura jornalística. Ele foi ver as fotos e, em seguida, combinou de enviar aos repórteres também. 12 dias depois de o BTK enviar o poema sobre Williams, Lamune mostrou as cartas do assassino e uma apresentação de slides com as fotos dos crimes do Zotero para Kim Stephens e Casey Scott. Stephens copiou a assinatura do BTK em seu caderno. A Kay entregara fechado para os policiais o pacote que recebera, mas o Igor foi informado sobre o que havia dentro. Lamune só viria a explicar aos jornalistas por que queria que eles vissem os arquivos muito mais tarde. Ele e os outros membros do alto comando esperavam que novos olhos encontrassem novas pistas, mas não encontraram. A carta para Williams instigou os investigadores não apenas a se esforçarem mais, mas também a terem novas ideias ao longo dos 2 anos seguintes. Os detetives Harry Smith, Bernie Drombaski e Tim Mesh e outros tentaram rastrear a copiadora que o BTK usou para as cartas enviadas para Cake e para Williams. Tinha notado algo interessante. A primeira mensagem do BTK, a carta na biblioteca de 1974, foi um documento original. Desde então, o assassino passara a enviar cópias de fotocópias para encobrir seus rastros digitais. O BTK se dava ao trabalho de, inclusive, aparar as margens de suas páginas e de suas mensagens também. Os detetives decidiram rastrear as cópias mesmo assim. Investigaram fundo cada uma das copiadoras de Wichita. Havia centenas. Os colegas de Smith os consideravam um sujeito inteligente. Décadas depois, ainda era capaz de recitar de cabeça os nomes das peças da copiadora e dos componentes da tinta. Aprendeu que os fabricantes de celulose usavam uma mistura de cicuta do norte, abeto de pinheiro e um papel para copiadoras. Sabia quais quantidades de quais sais minerais apareceriam em diferentes marcas de papel. O produto de cada plantador de árvores de acordo com o uso de diferentes proporções de fertilizantes. Certo dia, Smith levantou o olhar depois de uma reunião e se deparou com 2 representantes da Xerox Corporation, de ternos azuis e maletas nas mãos querendo conversar. Informaram que a empresa tinha um laboratório em Rochester, no estado de Nova York, com um arquivo detalhado e detalhando todos os modelos de copiadores já fabricados. A Xerox estudava as máquinas de concorrentes. Esses recursos seriam úteis? Claro que sim, disse Smith. Então Temesh enviou o detetive Tom Whalen para Rochester com as mensagens do BTK. A carta de 78, o poema Ó Ana e o desenho. Temes estava hesitante em permitir que as evidências saíssem do prédio do distrito policial. Ele disse a ele: se aquele avião cair, você cobre as mensagens do PTK com o corpo para protegê-las. Os especialistas da Xerox e a polícia final concluíram que era provável que o BTK tivesse copiado a carta para Williams na biblioteca do centro da cidade. E com certeza a carta para Cake fora reproduzida em uma copiadora no edifício de biologia da Universidade Estadual de Wichita. Isso significa que ele era um aluno da universidade? Os policiais já tinham compilado diversas listas: criminosos sexuais, ladrões de residências que, com o tempo, se tornaram criminosos violentos, funcionários da Coleman, entre outros. Então, cruzaram esses nomes com as listas de alunos da universidade e também de agentes da força policial por causa do jargão que o BTK usava nas mensagens. Smith e seu parceiro George também recrutaram o psicólogo infantil Tony Huark para desenvolver um perfil comportamental do BTK. Mostraram cópias dos escritos do assassino e fotos das cenas do crime. Alguns policiais tinham sugerido que o BTK escrevia daquela maneira para disfarçar uma dicção mais sofisticada. Huark discordou dessa tese. Achava que o homem poderia até ser cuidadoso, mas era burro ou tinha algum transtorno de aprendizagem. Como o BTK era tão perturbador e perturbado, Huark também se perguntou se poderia encontrar seu nome verdadeiro no Centro de Aconselhamento Infantil de Wichita. Talvez o BTK tivesse passado por tratamentos em razão de problemas emocionais quando criança. Ao longo de 2 anos, Huark estudou arquivos de crianças durante seu horário de almoço. Smith tinha lhe passado a faixa etária do BTK, entre 20 e 30 anos. Huark selecionou antigos pacientes dessa idade que tinham problemas sexuais.
No total, forneceu ao investigador mais de uma dúzia de nomes. Smith os comparou com as listas compiladas pelos investigadores. E nada batia. Àquela altura, a polícia já havia gastado centenas de milhares de dólares dos contribuintes, feito pesquisas cruzadas com milhares de nomes e eliminado centenas de homens como álibis sólidos. A atendente dos Correios que viu o BTK foi até colocada sob efeito de hipnose. Nada foi descoberto. No fim das contas, havia apenas duas coisas boas sobre o BTK ter invadido a privacidade de Anna Williams. Uma era que Williams sobrevivera. A outra era que Ken Stephens tinha um álibi. As más línguas da redação do Eagle vinham fazendo insinuações em tom de brincadeira com tanta frequência sobre a obsessão de Stephens pelo BTK que alguns policiais suspeitavam dele de verdade. Mas o repórter pôde provar que durante as horas em que o criminoso esperava de tocaia na casa de Williams, ele estava cuidando do bar no show de paródias anual da imprensa de Wichita, o Grinchon. Lamúnio era o convidado misterioso no palco naquela noite. Você foi o meu álibi, disse o jornalista para Lamúnio. E você foi o meu, respondeu o chefe de polícia. No dia 17 de dezembro daquele ano, o policial Kenny Lander e seu parceiro de patrulha, Cheney, rastrearam um adolescente suspeito de invasão domiciliar até o encontrarem em uma casa. O suspeito bateu a porta dos fundos 2 vezes sobre o braço de Lander, quebrando o vidro. Lander sacou a arma quando pensou ter visto o adolescente estender a mão para pegar alguma coisa. Mas enquanto fazia a pontaria, de repente ficou paralisado. Viu um jato de sangue esguichando de seu pulso direito, respingando na manga esquerda do casaco. O vidro o tinha cortado. Cheney derrubou o adolescente no chão e chamou uma ambulância. Policial ferido. Lander, sangrando profusamente, tirou a gravata e a amarrou em volta do antebraço como um torniquete. No hospital, uma enfermeira disse que uma visitante estava pedindo para falar com ele. Quem é? Perguntou Lander. Sua mãe, revelou a enfermeira. Irene Lander tinha ouvido a história toda em seu rádio da polícia. O filho, sabendo quanto ela se preocupava com ele, havia presenteado a mãe com um rádio quando se juntou ao departamento, esperando que o fato de poder ouvir o que acontecia enquanto trabalhava fosse provar para ela que não se tratava de um emprego perigoso. Número 17. O instalador. O instalador de alarmes da companhia de segurança ADT se tornou um grande amigo de Dennis Rader desde que começaram a trabalhar juntos na década de 70. Eles compartilhavam muitas histórias e risadas e até mesmo cuidavam dos filhos um do outro quando um dos dois precisava sair. Havia noites em que o instalador e sua esposa chegavam em casa e se deparavam com Rader embalando o filho do casal nos braços. Para um instalador, que não quis seu nome usado neste livro, Rader parecia normal, acessível e educado. Depois que se tornou supervisor, Rader proibiu que os demais funcionários falassem palavrões ou contassem piadas de mau gosto na frente das mulheres. Mas ele também tinha suas esquisitices. O instalador achava que o Rader às vezes era inflexível e um pouco controlador. Por exemplo, o supervisor se recusava a entregar novos rolos de fita isolante a não ser que os instaladores lhe mostrassem os cilindros de papelão dos rolos usados. Isso parecia estranho. Rader usava sapatos cinzas de Hush Puppies e no inverno aparecia com o mesmo tipo de chapéu com abas do hortelino nos desenhos de Pernalonga. Conversava bastante sobre sua igreja e sua família. Era sempre agradável com a esposa, Paula, e falava com orgulho sobre os 2 filhos. Também era competente no trabalho. Em certa ocasião, um proprietário de uma residência do opulento bairro de Vickridge, que costumava sair de casa várias vezes por dia, perguntou se poderia ter instalado um alarme de tal maneira que não fosse obrigado a desarmá-lo toda vez que chegasse. Rader então inventou um engenhoso mecanismo de espera e um temporizador que eliminava a necessidade de reiniciar o alarme constantemente. O instalador andava com Rader nas caminhonetes da ADT. O supervisor sempre carregava consigo uma bolsa de ginástica azul escuro. Parecia estranhamente cuidadoso com ela. O instalador não sabia ao certo por quê. No trabalho, Rader às vezes desaparecia por algumas horas, dizendo que precisava de peças ou equipamentos. Os instaladores da ADT, por vezes, trabalhavam em Hutton, Salina e Arkansas City, cidadezinhas localizadas a quilômetros de Wichita.
A ADT permitia que passassem a noite nesses lugares, mas Rader sempre voltava no mesmo dia sob a justificativa de que precisava ir às aulas na universidade. Rader andava com um bip e às vezes precisava trabalhar até de madrugada. Fora do trabalho, o instalador e Rader gostavam de cervejas, piadas, pescaria, jardinagem e caça. Foram caçar codorna juntos certa vez no reservatório Marion. Um dia, Rader perguntou se o instalador conhecia uma maneira de amarrar pés de tomates para que se tornassem mais produtivos. O instalador recomendou meia calça, um material forte, flexível, fácil de amarrar. Rader, mais tarde, disse que a meia calça tinha funcionado bem. Rader começara a trabalhar na ADT em novembro de 74, quando Jim era o gerente da filial de Wichita. Rader tinha 29 anos à época, e Jim administrava o serviço de vigias da ADT e cuidava de algumas instalações e vendas de dispositivos de alarme. Assim como o instalador, Jim se lembraria dele como uma pessoa normal. Na entrevista de emprego, Rader não puxou seu saco nem tentou ser supervalorizar. Prestava bastante atenção enquanto Jim escrevia o trabalho. Ele, a princípio, pensou que Rader estava tentando entendê-lo melhor para que pudesse dizer o que o entrevistador queria ouvir. Mas quando Rader respondeu às perguntas, pareceu bastante franco a respeito do que era capaz de fazer. Jim levantou a possibilidade de ele preencher uma vaga como vigia. Rader disse que não, queria ser policial algum dia, como todas as forças, mas trabalhar como segurança à noite não daria certo. Ele estava frequentando as aulas noturnas para concluir o curso de administração no sistema judicial da Universidade Estadual de Wichita. Os instaladores da ADT bebiam em um bar chamado Playpen. Eles tinham um código secreto, mandavam um rádio uns aos outros, PP30. Isso significava encontro você na Playpen às 8. Rader adorava pequenos códigos espirituosos. Às vezes, os dois amigos bebiam mais do que o recomendavam. Rader algumas vezes bebia bastante, mas nunca até cair. Algumas vezes, o instalador recebeu telefonemas de Paula Rader tarde da noite, perguntando se ele sabia onde Dennis poderia estar. 1980 a 1982. Número 18. Histórias de polícia. Arlen Smith se tornou superior imediato de Lander em 1980, quando Lamone o promoveu de detetive a tenente de patrulhas. Smith diria mais tarde que Lander era o policial mais inteligente que já tinha supervisionado e uma figura peculiar também. Smith tinha uma teoria a respeito disso. O humor canalizava o estresse. Como se trata de um trabalho que às vezes é brutalmente estressante, o humor policial pode ser cruel ou macabro em determinadas situações. Smith costumava começar o turno noturno com Lander em uma lanchonete Dennis, na West Kellogg. Lander o chamava de Smith. Certa noite, não havia mais ninguém na Dennis, exceto um casal com um bebê choroso. Enquanto os policiais saíram e passeavam pela criança barulhenta, Lander brincou com Smith. Eles não fazem isso depois que você segura suas cabeças embaixo d'água por algum tempo. Lander saiu com Smith logo atrás. Do lado de fora, Smith o confrontou. E se aquela mulher tivesse ouvido você? Sou seu tenente. O que eu deveria dizer se eles ficassem indignados? Lander abriu um sorriso largo e andou até o carro. Após uma longa carreira, Smith concluiu que os policiais, até os mais gentis, usam o humor para extravasar, em especial depois de testemunhar crueldades em cenas de crime. Lander já tinha visto um bocado. Smith encarava o humor policial como terapia. Quero os meus detetives relaxados, diria Smith mais tarde. Quero que contem piadas e quero que vão para casa à noite e durmam bem, caso algum dia tenham que entrar em uma cena de crime. Por quê? Porque quando você não está todo emotivo, quando tem uma boa noite de sono, é aí que trabalha melhor. Kenny Lander era desse tipo de policial. O problema dessa conclusão no caso de Lander era que não era verdade. Outras pessoas que o conheciam diziam que ele usava piadas e brincadeiras para esconder uma sensibilidade à flor da pele. Irene Lander, a mãe dele, por exemplo, tinha certeza de que o suposto distanciamento do filho era fingimento. Ela notara que, quando criança, ele parecia ficar magoado com facilidade quando os adolescentes das reuniões de família deixavam os pequenos de fora das brincadeiras. Quando ele próprio chegou à adolescência, incluía os menores em tudo. Seu apego a crianças, em especial vítimas de crimes ou deficientes, continuou o mesmo depois que se tornou policial.
Inclusive, ele era voluntário na Special Olympics, uma iniciativa de caridade para a qual continuou trabalhando ao longo de sua carreira. Certa noite, quando Lander era patrulheiro, Irene o viu sentado à mesa de jantar em silêncio, um pouco característico, incapaz de comer. Demorou um pouco para que desabafasse, mas ele por fim lhe contou o porquê. Mais cedo naquele dia, enquanto estava sentado em sua viatura, ele ouvira um grito distante. Dirigiu por 2 quarteirões e encontrou a origem. O menino de 8 anos que levava para casa a irmã de 5 tinha desviado o olhar por apenas um instante enquanto atravessavam uma rua de mãos dadas. Um caminhão de lixo deu ré nesse momento, esmagando a garota. Lander chamou os paramédicos pela rádio da viatura e começou a gritar a localização. Smith, estacionando a alguns quarteirões de distância, ao perceber sua angústia, pensou por um momento que o próprio Lander tinha atropelado a criança. Lander conduziu o menino até sua viatura e fez a única coisa que conseguiu pensar para ajudá-lo. Mentiu para ele. Eles vão fazer tudo o que puderem por ela, garantiu. Mais tarde, na casa da mãe, ficou sentado em choque. Já naquela época, depois de noites no trabalho, ele às vezes bebia para esquecer. 1984. Número 19. Os Caça-Fantasmas. 10 anos depois de os Otero terem sido assassinados, os representantes do Conselho Administrativo da cidade abordaram o chefe de polícia Lamúnio certo dia e passaram a fazer perguntas sobre o BTK. Quanto mais falavam, mais surpreendiam Lamúnio. Ninguém tinha notícias do BTK havia 5 anos, mas as pessoas ainda estavam assustadas. Gene Denton, o administrador executivo da cidade, e Al Kirk, um comissário municipal, queriam que algo fosse feito. Perguntaram o que seria necessário para capturar o BTK. Dinheiro e um efetivo do qual não posso abrir mão, respondeu Lamúnio. Para enquanto e para o espanto do chefe de polícia, Kirk afirmou que a intenção era tornar isso possível. A prefeitura não direcionou mais verbas a Lamúnio, mas lhe deu uma concessão temporária para remanejar o orçamento do qual dispunha. Denton disse que a polícia poderia receber um computador. Computadores pessoais eram uma novidade. Lamúnio se deu conta de que esse recurso poderia economizar milhares de horas de trabalho fazendo cálculos, armazenando enormes quantidades de dados e permitindo aos policiais fazer pesquisas cruzadas e listas de suspeitos com bastante rapidez. Quando surgiu uma complicação para a obtenção de um computador para a polícia, Ray Trail, um alto funcionário da prefeitura, emprestou o seu. Lamúnio planejou a investigação mais sofisticada da história da cidade, empregando não apenas o processamento de dados, mas também as novas teorias do FBI sobre ciência comportamental e os então recentes desenvolvimentos no campo da genética. Os policiais tinham o DNA do BTK no sêmen ressecado armazenado em um envelope desde a morte do Zotero. Lamúnio escolheu a dedo os membros da tarefa Força, depois de conversar com o alto comando. Me digam quem são seus melhores homens, pediu ele. Alguns dias depois, o supervisor de Lander o mandou ao escritório de Lamúnio para um novo serviço. O policial sentiu uma pontada de insegurança, perguntando-se o que poderia ter feito de errado. Quando chegou ao escritório do chefe de polícia, Lander viu diversos homens que conhecia, o capitão Gary, o tenente Charles Stewart e os policiais Paul Doston e Ed Nass. E haveria mais um, ele descobriu. Paul Holmes, um policial ferido junto com um parceiro, Norman Williams, em um tiroteio do Instituto de Fonoaudiologia perto da esquina da 21st com a Groove, em 1980. O chefe de polícia Lamúnio informou que estava montando uma força-tarefa secreta. E vocês são ela. Eles formavam um grupo incomum. Holmes, que matara um homem, era baixo, magricelo e falava com um tom de voz suave. Fazia anotações meticulosas em minúsculas letras de forma. Era muito organizado. O chefe de polícia via monitorando a repercussão de Holmes depois do tiroteio e descobriu que ele e Harper tinham trabalhado no caso do BTK por conta própria durante 8 anos, estudando arquivos e entrevistando testemunhas. Stuart sabia mais sobre computadores do que a maioria das pessoas. Dodson, sagaz e pensativo, logo se transformou em um dos melhores amigos de Lander. Os dois se aproximaram em parte porque ambos eram ambiciosos perfeccionistas, cheios de dúvidas em relação a si mesmos e adeptos de um senso de humor macabro.
Lamunho vinha acompanhando a situação de Lender desde seu ferimento no braço e sabia que ele ajudara a fazer com que o Special Olympics se transformasse na iniciativa de caridade oficial do departamento. Ouvira falar que Lender tinha o costume de cair na farra, mas também era bastante talentoso. A não ser por Holmes e Fulton, nenhum dos homens reunidos da força-tarefa pareceria ou participara da caçada ao BTK, mas para Lamúnio era melhor assim. Ele acreditava que estava na hora de obter novas perspectivas. Não contem para ninguém o que estou fazendo, ordenou Lamúnio, nem para suas esposas, nem mesmo para os seus subchefes. O acesso à sala onde trabalhava era permitido apenas para Lamúnio e membros da força-tarefa. Certo dia, quando um subchefe de polícia tentou entrar, Holmes fechou a porta na cara dele. O subchefe berrou: "Me deixe entrar agora." "Não," Holmes respondeu simplesmente. No final de 84, a equipe de repórteres policiais do Eagle tinha um novo membro, Hurst Leviana, fora contratado pelo jornal 2 anos antes, saído da universidade com um diploma de matemática. Era quieto, observador e gostava de ficar sozinho. Não sabia nada a respeito do BTK. Certa noite, foi fazer a cobertura de um homicídio. O crime acabaria se mostrando um assassinato corriqueiro. Enquanto Leviana saía, Stephens gritou para ele: "Não se esqueça de perguntar aos tiras se a linha telefônica foi cortada." "Por quê?" perguntou Laviano. Algumas das provas dos casos envolvendo o BTK tinham 10 anos àquela altura. Para armazená-las, a prefeitura as enviara para o subsolo, para câmaras de antigas minas de sal e escavadas embaixo do Hudson, no Kansas, 80 quilômetros a noroeste de Wichita. O governo municipal amenizava e armazenava seus antigos registros ali. No primeiro dia em que Holmes foi até lá, ele pensou: "Uau, vou ter que oportunidade de entrar em uma antiga mina de sal." No dia seguinte, já havia desenvolvido um receio de entrar nas cavernas geladas e sombrias. Os arquivos do BTK e as caixas de provas não estavam agrupados. Holmes começou a reuni-las e a indexar tudo. Registros dos casos, brinquedos da casa da Van, milhares de páginas de relatórios sobre o assassino guardadas em fichários vermelhos e verdes. Havia pelo menos 5 caixas com anotações dos investigadores. "Nós lemos tudo aquilo", Sturt contaria mais tarde. "Durante o primeiro mês, não fizemos nada a não ser ler relatórios." Eles também mantinham contato com especialistas em perfis do FBI. Os policiais da Força-Tarefa de Wichita estavam começando a achar que deveriam se comunicar com o BTK caso ele algum dia reaparecesse, e o pessoal da ciência comportamental do FBI, com quem se aconselhavam, também estava chegando a essa mesma conclusão. Anos antes, detetives mais velhos que investigaram o BTK tinham criado um enorme arquivo de fichas pautadas contendo nomes de suspeitos descartados. A nova força-tarefa analisou essas fichas, questionando se aqueles homens deveriam voltar a ser investigados. Isso significaria centenas de horas de trabalhos. Eles decidiram que sim. Eles organizaram suas próprias listas indexadas. A partir de registro do estudo do condado e da cidade, compilaram uma lista de habitantes do sexo masculino da região de Wichita que tinham entre 21 e 35 anos em 1974. Dezenas de milhares de nomes. Havia uma lista à parte de estudantes, professores e funcionários da Universidade Estadual, uma lista de pessoas que trabalhavam na Coleman, outra do efetivo da base do Mackinac, da aeronáutica, outra da companhia de eletricidade local. Foram compiladas listas de abusadores de animais, voyeurs, perturbadores sexuais, presidiários e entre outros. A intenção dos policiais era encontrar nomes que apareciam em mais de uma lista, uma boa ideia, mas falível. Eles não sabiam disso na época, mas o homem que estavam procurando estava ali, na lista da universidade. Porém, não tinha antecedentes criminais. Jamais estivera na Mackinac, e embora tenha trabalhado na Coleman, como incontáveis outros operários de Wichita, isso foi antes dos ataques a Júlio Otero e aos irmãos Bright. Os investigadores estavam procurando um colega de trabalho. Milhares de pessoas apareciam em pelo menos 2 das suas listas, o que tornava todos suspeitos até que fossem inocentados pela análise de amostras de sangue. Os policiais também inseriram os próprios nomes no sistema, e Paul Holmes, que tivera atuação heróica em um tiroteio, apareceu em 4 listas. Sua amostra de sangue o inocentou.
O BTK se gabara da existência de outra vítima até então não identificada, a número 5 de seus 7 assassinatos. Após semanas de debates, a Força-Tarefa concluiu que se tratava de Catherine Bright, e os policiais acrescentaram todos os arquivos sobre Bright e os cacos plásticos com provas referentes ao caso às evidências relacionadas ao BTK, inclusive uma das balas que atingiram Kevin Bright na cabeça. Como o BTK tinha baleado Kevin com uma pistola semiautomática Colt .22, que se acreditava ser o modelo de Woodsman, foi elaborada uma imensa lista de pessoas que tinham comprado tais armas. Programas de computador específicos foram instalados para fazer pesquisas cruzadas nas listas. Em determinado ponto, os policiais conseguiram reduzir a lista de suspeitos de dezenas de milhares para 30 homens em Wichita e outros 185 que moravam em outros lugares. Holmes disse à força-tarefa que seria necessário obter amostras de sangue e de saliva de todos eles. Como diabos você vai convencer esses homens a te darem uma amostra de sangue? Perguntou Lamúnio. Eu vou procurá-los e pedir, respondeu Holmes. Para encontrar esses homens, os detetives percorreram quase todos os estados do país, viajando em duplas de acordo com itinerários pré-definidos, por exemplo, para Tulsa, depois Dallas, Hudson e assim por diante. Espetaram vários dedos para tirar sangue e esfregaram inúmeras línguas em papel para coletar a saliva. Certa noite, em Houghton, Holmes conversou com um dos suspeitos e sua esposa. Seu nome apareceu em uma lista de suspeitos de serem o BTK e eu quero tirar você dela, informou Holmes. Preciso de amostras do seu sangue e da sua saliva. Não dê porcaria nenhuma para esses caras, disse a mulher para o marido. Então vou ter que interrogar seus empregadores e seus vizinhos e fazer uma verificação completa de seus antecedentes, avisou Holmes. Não dê nada para esse tipo de gente, insistiu a mulher. Me dê uma licencinha, policial, pediu o homem de repente. Ele se voltou para a esposa. Cale a boca, vagabunda, repreendeu ele. Em seguida se voltou de novo para o Holmes. Pegue o quanto de sangue quiser. Os policiais rastrearam ex-esposas de suspeitos. Sinto muito perguntar isso, diziam eles, mas o seu ex-marido gostava de amarrá-la durante o sexo? Gostava de penetrar por trás? Gostava de sexo anal? Essas perguntas eram feitas porque o BTK havia destacado as nádegas das mulheres em seus desenhos. A princípio, os policiais achavam que as pessoas ficariam na defensiva ou recusariam seus pedidos de amostras e informações, mas quase todos cooperaram. A maioria da população é composta de cidadãos cumpridores da lei que querem ajudar a polícia e fazer o seu trabalho, concluiu Stuart. Todos os suspeitos foram descartados. A química de seus fluidos corporais não era compatível com a do BTK. Isso surpreendeu a força-tarefa. Os policiais começaram a elaborar novas listas. Em outubro de 1984, os especialistas em perfis criminais do FBI, entre eles Roy Razelwood, forneceu à polícia suas primeiras impressões detalhadas sobre o BTK. Ele acreditava que o BTK praticava bondage na vida cotidiana, que era um sádico sexual obcecado por controle, incapaz de interagir com outras pessoas além de um nível superficial. Você o conhece, mas não o conhece de verdade. O especialista acreditava que, embora o BTK pudesse ter uma boa carreira profissional, não gostava de ninguém lhe dizendo o que fazer. Ele adora dirigir. As pessoas os associam a veículos motorizados. Razelwood também acreditava que o BTK colecionava itens relacionados à prática de bondage e lia romances policiais e revistas sobre investigações. Isso chamou a atenção da força-tarefa. As revistas sobre investigações eram vistas pela polícia como manuais de instruções sobre como se safar de um assassinato. Depois que Razelwood lhes comunicou isso, sempre que entrava na casa de alguém, Holmes olhava em volta à procura desse tipo de publicação. Havia ocasiões em que os policiais da força-tarefa trabalhavam 7 dias por semana. É horrível, disse Landry mais tarde. Você fica atordoado por uma semana e apaga por 3 porque não tem ninguém que possa ser um bom suspeito e não sabe onde ele pode ter se enfiado. Tem vezes em que você não quer nem ir para o trabalho. Depois do expediente, eles iam atrás do remédio mais tradicional para o estresse policial. Precisávamos ficar bêbados. Os caras estavam trabalhando 12, 14 horas por dia isolados de todo mundo. Certo dia, pouco depois do início da força-tarefa, Holmes ouviu um policial perguntar:
O que aqueles caras ficam fazendo naquela sala fechada? Caçando fantasmas, respondeu alguém. Um pôster foi colocado na porta da sala deles. Era parte do material de divulgação de um filme com Bill Murray sobre pseudocientistas que perseguiam fantasmas em Nova York. Os caça-fantasmas. O nome pegou, mas os caça-fantasmas não pegaram ninguém. Em 85, Ken Stephens arrumou um emprego no Dallas Morning News. Ele fez uma cópia do arquivo do BTK e levou consigo. O arquivo original já tinha sido mostrado para Laviana fazia tempo. Você precisa estudar isso aqui, avisou Stephens, caso ele volte. Se o BTK algum dia voltar a enviar uma mensagem para o Eagle, Leviana deveria levá-la para a polícia, mas apenas depois de fazer uma cópia, instruiu o repórter veterano. Logo depois de Stephens partir, o BTK voltou a matar. 26 e 27 de abril de 1985. Número 20. Marine Edge. Marine Edge tinha pouco mais de 1,50 de altura e pesava por volta dos 45 quilos. Era uma avó de 53 anos com um sotaque sulista que escorria de sua língua como melado pingado lentamente de uma colher. Gostava de joias, de se vestir com esmero e de encher o armário com sapatos que combinavam com todas as roupas. Ela fazia com que ser baixinha fosse elegante. Preferia cozinhar tudo no zero e ensinava as jovens noras a fritar bolinhos e bagres do jeito que aprendeu quando ainda era uma pequena Marine Wallace, uma garotinha do Arkansas. Seu marido, um funcionário da empresa de aviação, morrera em 1984, o que a fazia se sentir solitária em sua casa no número 6254. Na região de Wichita, lidava com a perda se dedicando aos outros, aos amigos, ao filho, às 3 filhas e aos netos. Gostava de ver os clientes que acostumava atender na cafeteria no Centro Médico Wesley, onde trabalhou por mais de 10 anos no turno da tarde e da noite, e havia o bingo e as amizades da Igreja Batista de Park City. Rader cronometrava as idas e vindas de Edge, ficava atento à presença de homens por perto e até mesmo visitava a cafeteria do Wesley, onde descobriu que ela estaria às 14 horas e saía por volta da meia-noite. Ele sabia que poderia ser uma má ideia matar alguém que morava a 6 casas de distância da sua. Porém, estava mais preguiçoso do que na época em que perseguira Nancy Fox, e depois de estudar o que se sabia até então sobre os assassinatos em série, queria ridicularizar o trabalho dos especialistas em perfis do FBI. Provavelmente são solitários, não costumam ser pais de família, assassinos em séries não conseguem parar de matar. Nada disso se aplicava a ele. Então provaria que estavam errados de novo. Mataria em sua própria vizinhança, no quarteirão onde morava, vitimando uma senhorinha que conhecia bem a bastante para cumprimentá-la quando ele e a esposa passavam pela casa dela no caminho para a igreja. Em 1985, estava cansado de sair para pescar, de explorar becos, de planejar rotas de fuga. Escolheu uma vizinha, em parte, porque ela era mais conveniente. Mas nunca tinha se cansado da empolgação que esses projetos lhe proporcionavam. Portanto, ainda estava disposto a não poupar esforços para transformar a fantasia em realidade. Para aquele assassinato, o Projeto Cook, ele planejou um álibi elaborado. Usaria uma viagem de escotismo com o filho como fachada. No acampamento Taikuni, a mais ou menos 32 quilômetros de casa, eles armaram as barracas. Tinha chovido e o terreno estava encharcado. O filho adorava coisas de escoteiro. Anos depois, viria a dizer que o pai sempre tinha sido seu melhor amigo. No acampamento, depois de cair da noite, Raider disse aos demais pais dos escoteiros que estavam com dor de cabeça. Vou cedo para a cama, informou. Assim, conseguiu se esgueirar para longe, deixando o filho com os outros escoteiros e os respectivos pais. Ele dirigiu mais ou menos 5 quilômetros para o oeste, no sentido de sua casa, em uma estrada vicinal perto de Endeavour, a leste de Wichita. Parou para retirar o kit de ataque de sua sacola de boliche. Despiu o uniforme de escoteiro e vestiu roupas escuras. Em seguida, rumou para o nordeste de Wichita. Perto das lojas do Birthday Center, estacionou na frente de um boliche e fingiu-se embebedar. Espirrou cerveja no rosto e nas roupas e depois chamou um táxi. Colocou sua sacola no kit de ataque em seu lado no assento.
Eu estava na farra com o pessoal, contou ao motorista. Não tenho como ir dirigindo para casa. Quando chegaram a Park City, pediu ao motorista para deixá-lo na West Purview, um quarteirão a leste da Independência. Preciso dar uma caminhada, disse ao motorista, transpirar para me livrar do álcool. Estava falando enrolado para enganar o motorista. Se aquela viagem por acaso fosse mencionada em uma investigação, o taxista se lembraria apenas de um jogador de boliche bêbado usando roupas escuras, e não do pai de um escoteiro que dormia em uma barraca. Se fosse interrogado, os pais dos escoteiros diriam que ele ficou na barraca a noite toda por causa da dor de cabeça. Ele pagou o motorista e caminhou pela própria vizinhança. Saberia como andar por ali até dormindo. Atravessou um parque, depois passou pelo quintal dos fundos dos sogros e então foi até a casa de Marine Edge. Ver o carro dela o incomodou. Marine já devia estar em casa. Sua intenção era de esconder dentro de casa e surpreendê-la quando ela chegasse, e esperava que estivesse sozinha. Ele cortou o fio da linha telefônica com um alicate e não se apressou na hora de executar o arrombamento, tentando agir em silêncio. Conseguiu abrir a porta pouco a pouco com uma chave de fenda de cabo longo. Quando se esgueirou para dentro, descobriu que ela não estava em casa. Alguns minutos depois, porém, ouviu a porta de um carro bater e, em seguida, vozes, a dela e a de um homem. O BTK se escondeu em um closet, praguejando contra sua má sorte. Esperou por 1 hora enquanto os dois conversavam. O homem foi embora. Marine foi se deitar. Ela acordou quando Raider subiu em sua cama. O chefe de polícia de Park City, Ace Van Way, e um agente de controle da zoonose chamado Rod Wren a encontraram 9 dias depois. Seu corpinho fora escondido sob a vegetação rasteira em uma vala úmida. O cadáver estava se decompondo e fora atacado por animais. O Monte Caro furtado de Marine fora encontrado no Birthday Center, em Wichita. Sua bolsa, sem nenhum documento de identificação, estava a quilômetros de distância. Ela fora estrangulada. Um laço feito com uma meia calça cheia de nós foi encontrado perto do corpo. Quando os policiais de Wichita tomaram conhecimento do caso, pensaram no BTK, cujo último assassinato fora cometido em dezembro de 1977. Mas até onde a polícia sabia, o BTK nunca matara ninguém fora de Wichita, nunca atacara ninguém com mais de 38 anos, nunca levara um corpo para fora da casa. Além disso, parecia se concentrar em endereços no número 3. Marine morava no número 6254 da Independência, em Park City. O fio do telefone cortado chamou a atenção, mas aquele caso não batia com as informações que tinham sobre o BTK. Depois que o corpo de Marine foi encontrado, os vizinhos de Raider em Park City começaram a expressar seus temores em suas conversas. Ele se perguntou o que aquelas pessoas teriam pensado caso soubessem da história toda. O que fizera com Marine depois de matá-la? Raider arrastara o corpo nu até o carro dela, embrulhado em colchas. Era uma mulher bem miudinha, mas ele quase não foi capaz de levantá-la. Depois que a enfiou no porta-malas, dirigiu até a sua própria congregação religiosa, a Igreja Luterana de Cristo, onde passara inúmeros domingos fingindo ser um bom cristão. Prendeu plásticos pretos na janela com fita para bloquear a lanterna que acendeu. Tinha escondido o plástico na igreja antes de viajar para o acampamento dos escoteiros. Dentro da igreja, ele brincou de Deus, manipulou seu corpo, calçou sapatos de salto alto em seus pés frios, posicionou seu cadáver em posições obscenas e tirou fotos das quais poderia desfrutar mais tarde. Só então a levou até um local isolado e a descartou. Àquela altura, já estava perto de amanhecer e ele precisava correr de volta para os escoteiros. Largou o monte caro dela perto do Birthday Center com um certo pesar. Era um carro bacana. E dirigiu o próprio veículo de volta ao acampamento. Raider se levantou naquela manhã junto com todos os outros. Quando ouviu boatos com os vizinhos dizendo que talvez o namorado de Mary Edge a tivesse matado, ele se pronunciou. Não, foi o que disse. Não pode ter sido ele. 16 de setembro de 1986. O trabalho de Lander da Força Tarefa nos Caça-Fantasmas lhe rendeu uma promoção para detetive em 1986. No dia 16 de setembro daquele ano, ele dormiu até tarde da noite porque trabalhou até meia-noite no dia anterior e estivera trabalhando até tarde nos últimos dias.
Caso tivesse acordado e saído para a varanda, poderia ter visto o homem que procurava sair de um Monte Caro dourado 1978. Raider tinha saído e sido atraído para a vizinhança de Lander 3 semanas antes, quando viu uma moça entrando naquele automóvel. O veículo o fazia se lembrar do carro de Mary Ann. Depois que começou a seguir a jovem residente em Vista, viu que ela tinha um marido, mas passava bastante tempo sozinha em casa. Às vezes, enquanto ficava vigiando a movimentação do lado de fora da casa, o BTK ouvia um piano. Raider achava que ela tocava lindamente. Durante os primeiros anos em que Lander morou em seu pequeno apartamento de solteiro no condomínio Indian, o zelador era um homem chamado Bill. Lander considerava Bill um cara legal, de temperamento tranquilo. Já outras pessoas que conheciam Bill diziam que ele não demonstrava seus sentimentos. A esposa de Bill, Vicky, costumava ficar em casa durante o dia, tomando conta do filho de 2 anos, Brandon, em sua casinha no número 2404, na West. Passava bastante tempo com Brandon e com Stephanie, a filha de 9 anos. Também cuidava eventualmente do filho recém-nascido e da filha de 2 anos de Wendy Jones, uma amiga. Vicky gostava de bebês. Ela se oferecia como babá na igreja luterana, a paróquia que frequentava, e na igreja metodista unida, que ficava em seu bairro. Wendy achava que Vicky tinha instinto materno e uma presença tranquila. Ela nunca levantava a voz, nem mesmo quando os bebês testavam sua paciência. Algumas vezes, quando chegava à casa de Vicky para buscar os filhos, Wendy puxava uma cadeira e elas conversavam, vendo as filhas brincarem. Raider gostou do que viu. Uma mulher jovem e loura sozinha durante o horário comercial. Gostava tanto de ouvi-la tocar que a chamou de Projeto Piano em suas anotações. Depois que Bill saiu do emprego de zelador no condomínio Indian, passou a trabalhar como pintor de paredes. No dia 16 de setembro, avisou a Vicky que estava pintando uma casa não muito longe dali e que passaria em casa para almoçar. Precisava fazer uma pausa para deixar a primeira demão secar. Ele apreciava o tempo que ficava com Vicky e Brandon, que agora engatinhava por toda a casa. Era um lar agradável para voltar, esposa, filhos e músicas. Às vezes, ela tocava piano enquanto Brandon tirava um cochilo. Rayleigh tinha modificado um cartão de visitas para que se parecesse com um crachá de identificação de uma companhia telefônica. Ele tinha um capacete de proteção amarelo fornecido pela ADT. Recortaram uma parte da capa de um manual de manutenção da Southwestern Bell e a colocaram em seu capacete, esperando se passar por um funcionário de manutenção de telefones. A maleta que levaria parecia oficial, mas continha os suprimentos do kit de ataque: corda, fio, faca e arma. Ele colocara algo novo dessa vez: cadarços de couro para botas amarrados no que chamava de cordame de estrangulamento. Descendo o couro, era como a apelidara. Raider achava que o couro fino e resistente poderia fazer com que os estrangulamentos fossem mais rápidos. Tinha atado nós nos cadarços para que pudesse ter uma pegada melhor. Ele estacionou a van da companhia de segurança no estacionamento do Indian Hills Shopping Center, colocou o capacete de proteção e atravessou a rua na direção da casa da mulher loura. Mas primeiro foi à casa de seus vizinhos idosos. Eles o deixaram entrar e Raider fingiu verificar a linha telefônica. Queria que a mulher loura, se o visse, pensasse que fosse apenas um funcionário de manutenção de linhas telefônicas trabalhando na vizinhança. Ele entrou em muitas casas desse modo. Ao deixar a casa do casal idoso, andou até a porta da mulher loura. Ouviu o piano. Quando bateu, a música parou. À porta, ela o olhou desconfiada. Preciso verificar sua linha telefônica, anunciou. Ele viu o menininho na sala de estar. Ela perguntou se era necessário entrar. Ele precisa ir até o quintal dos fundos para inspecionar a ligação na linha telefônica. O cachorro estava lá fora, mas ela poderia levá-lo para dentro. Não, não, disse ele, argumentando que precisava conferir o estado da instalação dentro da casa. De acordo com as recordações dele, a mulher não gostou disso, mas o deixou entrar mesmo assim. Ela não mostrou o telefone na sala de jantar. Ele abriu a maçaneta e a maleta e começou a jogar conversa fora, retirando um aparelho que montara para que se parecesse com um verificador de telefones. Ficava mexendo no aparelho, conversando. Não parecia haver nenhum homem por perto. Bom, disse ele, parece que está funcionando. Em seguida, colocou o verificador falso dentro da maleta e sacou a arma. Vamos para o quarto, mandou.
Ela começou a chorar. E meu filho? Ele deu de ombros. Sei lá do seu filho. Meu marido vai chegar em casa daqui a pouco, avisou ela. Espero que não chegue tão cedo. Rebateu ele. Raider achava provável que ela estivesse mentindo, mas ele observara a casa o bastante para saber que havia um tal marido. Agora precisaria se apressar, e isso o aborreceu. Ele a obrigou a se deitar no colchão d'água enquanto ela chorava e tentava argumentar. Raider atou os pulsos e os tornozelos da mulher com cadarços de couro. Vicky começou a rezar em voz alta. De repente, ela puxou as mãos, rompeu as amarras e começou a resistir. E então tudo se transformou em barulho e medo. O cachorro no quintal os ouviu brigando através da janela aberta e começou a latir. O BTK golpeou Vicky no rosto repetidas vezes. Depois, a agarrou pela garganta. Ela reagiu, arranhando no pescoço com uma unha. Os dois caíram na cama do lado, mais distante da porta. Raider tentou usar o seu cordame de estrangulamento, mas não conseguiu uma boa pegada depois que o passou em volta da garganta dela. Vi um par de meias calças ali perto. Deu certo, assim que eu passou uma em volta ao pescoço dela. No entanto, ficou decepcionado. Queria passar algum tempo com ela, mas não havia tempo para se masturbar. Pegou a câmera Polaroid, posicionou a mulher a seu gosto. Levantou a blusa para expor partes do seio e tirou uma foto. Mas 2 vezes ele mexeu nas roupas e pressionou o obturador. Então guardou as coisas, entrou no Monte Carlo dela e foi embora. Ela morreu no vão entre a cama e o rack da televisão. Alguém que desse uma olhada no quarto a partir da porta não conseguiria vê-la.